Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de todos nessa transmissão. Hoje nós estamos aqui para levar até vocês informações muito importantes sobre a utilização de baculovírus no manejo de lagarta de cartucho em grandes culturas. Lembrando que essa live está sendo patrocinada pela Bionat Soluções Biológicas com o apoio da Embrapa Milho e Sorgo. Para quem não viu a anterior, eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser o esquema, tá? Essa live está prevista para acontecer em duas etapas. Uma apresentação de 30 minutos de um convidado bastante especial e no finalzinho a gente tem aí 10 minutos para perguntas e respostas. Essas perguntas elas podem ser enviadas aqui embaixo mesmo, abaixo dessa tela no campo de mensagens, só dá uma olhadinha aí. E é uma boa oportunidade para vocês tirarem dúvidas, mandarem comentários, até sugestões. A gente está super aberto para ouvir todo mundo, tá bom? Também quem quiser mandar um alô, mandar um abraço para a gente, vamos olhar também. Bom, para ajudar na nossa live, teremos a presença dos seguintes moderadores que vão organizar essas perguntas para nós. Vamos dar boa noite para eles, então? Primeiro, Luciano de Gice, diretor da Bionat. Boa noite, Luciano. Como vai? Tudo bem, boa noite, Patrícia, boa noite, William Pacheco, Dr. Marcos, e boa noite especial para o nossa estrela da noite, né? Dr. Fernando Palicete. Muito bem. Agora vamos falar com o Dr. Marcos Roberto. Tudo bom, Dr. Marcos? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo ótimo. Boa noite, bem-vindo a todos. Aproveite bem a live, é um especialista no assunto, né? Então, aproveite bem todo mundo. E temos também o engenheiro agrônomo William Pacheco, que é gerente de projetos da Bionat. Está animado, Pacheco? Como é que está? Muito animado mesmo. E tenho certeza que todos nós que estamos aqui assistindo vamos aumentar bastante os nossos conhecimentos sobre o baculovírus, tá? E eu acho que nós vamos, a partir de então, utilizar com mais eficiência esse bioproduto que é essencial na agricultura brasileira. Então, vamos em frente. Vamos lá, então. Lembrando que também os meus moderadores aí podem enviar perguntas também. Se vocês tiverem alguma dúvida ali a respeito da palestra, também são bem-vindas as perguntas de vocês, ainda mais, né, com toda a carga técnica que vocês têm aí de conhecimento. Então, vamos lá. Como a gente disse no início, o nosso objetivo dessa noite é abordar a utilização de baculovírus no manejo da lagarta de cartucho, sua importância como ferramenta no manejo, seu mecanismo de ação, os fatores que interferem na eficiência e também apresentar alguns resultados de sua aplicação. Mas, antes de tudo isso, nós vamos mostrar um vídeo rapidinho de 1 minuto sobre a Bionat, patrocinadora dessa live. Vamos ver. Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico. Possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat. Soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. É isso aí. Assim a Bionat, o resultado vem naturalmente. E como os moderadores já adiantaram, para passar essas informações para vocês, nós temos a honra e o privilégio de ter aqui com a gente o Dr. Fernando Valicente, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa em 1982. Ele obteve seu mestrado e doutorado na Purdue University e há 36 anos vem desenvolvendo pesquisas na Embrapa Milho e Sorgo em 7 Lagoas, nas seguintes áreas: biotecnologia, biopesticidas, baculovírus e bacilos thuringiensis, fermentação, avaliação de risco e OGM. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, Dr. Fernando, e a palavra é toda sua.
Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e tentar passar um pouco dessa carga que a gente vem trabalhando há muito tempo na área dos baculovírus, né, de produtos biológicos para controle e manejo de pragas, né, principalmente da lagarta do cartucho. Quando quiser, doutor, fica à vontade, o espaço é todo seu. Tá ok. O primeiro slide eu... Doutor, você sabe que live é assim mesmo, né? Não sei que a live é assim mesmo, só que eu estou apertando o meu slide para ir. Assim, o primeiro vocês projetam? Vamos ver com a nossa técnica? Porque hoje foi projetado e eu vou passando, né, os slides daqui. Aí, muito bem, doutor. Agora sim, Tranquilo. vamos lá. Palavra toda Tá sua. joia. Fica à vontade. Então, vamos falar do uso do baculovírus no manejo da lagarta do cartucho, né? Que antigamente era chamada lagarta do cartucho do milho, e que hoje a gente tem a lagarta do cartucho, porque ataca praticamente mais de 180 culturas. É uma praga extremamente importante, né? Bom, como vocês sabem, o Brasil é um país que possui dimensões continentais, essencialmente tropical. Você tem hoje um cerrado cultivável, né, que a soja foi tomando conta, e hoje você tem várias culturas, e a cada 3, 4, 5, 10 anos você tem uma nova fronteira agrícola, né, e essa mais nova é Maranhão, né, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né. Você já tem altos índices de produtividade aqui em Goiás, no Mato Grosso do Sul. Mas como tudo que vem em benefício, a gente também tem problemas para resolver, né, num país tropical, onde você tem uma adaptação muito grande desses insetos à temperatura, né, e ao ciclo de vida deles no campo. Então você tem 3 plantios anuais, né, em algumas regiões, o que o inseto vai ter disponível aí sempre a alimentação. O alimento verde, criando essa ponte verde, né, passando de uma cultura para outra. Então, a gente vê a lagarta do cartucho atacando praticamente quase todas essas culturas: milho, soja, algodão, feijão, né, arroz, e a falsa medideira, a mesma coisa, e assim por diante, né. Então isso aí é a paisagem agrícola brasileira que a gente vê hoje, né, são diferentes culturas, mas durante o ano todo, né. Isso daqui foi feito em Rio Verde, Montevidéu, mas a paisagem agrícola não muda se você for para Mato Grosso, for para Bom Jesus, lá no Piauí, Sapezal, é a mesma coisa, são áreas extensas, né, aonde o inseto tem sempre uma imensidão de alimento verde para ser consumido, né. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar é que o inseto ele causa dano, né. Você tem desde insetos que atacam a raiz até a parte por exemplo, do grão do milho, né. Você tem vários tipos, métodos para controle de pragas que devem ser usados, né. A gente vai focar no baculovírus, que é um pedacinho ali do controle biológico, né. A gente tem tecnologia de aplicação, tem manejo do solo, e uma coisa que vem preocupando muito é o clima, né, que todo mundo percebe que ou esfria muito, ou esquenta demais, ou chove demais. Aí tem tipo tornado que não tinha no Brasil e está tendo em Santa Catarina, já teve em Dayatuba, e por aí vem determinados desastres ecológicos, né? E a gente tem que tomar cuidado com o clima. Eu, como pesquisador, a gente trabalha com levantamento, né? Então, desde 1984, quando eu iniciei na Embrapa, eu fazia levantamento de lagarta do cartucho para poder pegar baculovírus ou parasitóides. E fui pelo lado dos patógenos, vírus e bactéria. O BT, a gente não vai falar aqui, mas a gente também faz levantamento, né, em solo, folhas, palhadas, para poder ter uma coleção de bacilos. E no caso de BT, a gente coleta lagartas mortas sem sintoma, e a gente observa em laboratório aquela que morreu com sintoma, e a partir daí a gente tem um trabalho extenso pela frente. Então, tá aqui fotografias de amostragem, a gente vai para o campo mesmo e faz a coleta de material. E quando você acha que você pode descansar de fazer coleta, que isso é início de carreira, veio a Helicover parmígera em 2012, 2013, e vamos para o campo de novo, fazer coleta de material, aonde a gente tem as lagartas para serem observadas em laboratório, e a partir daí a gente consegue trabalhar esse material. Então, isso é uma busca incessante e constante do pesquisador no campo de fonte de material para trabalhar, tá? Então,
Quando você vai trabalhar com doenças de inseto, você tem, por exemplo, vários tipos de trabalho, tá? Desde a coleta, criação do inseto, dieta do inseto. Você tem que criar bem o inseto no laboratório, senão ele morre, perde. Você tem que ir lá no campo buscar de novo e às vezes você não encontra a quantidade desejada. E dentro do laboratório ele tem que ser limpo, puro, isento de doença para que você possa testar. Então você tem que criar bem e repetir dentro do laboratório o ciclo dele no campo. Então você tem a parte de caracterização molecular do patógeno que você está trabalhando, por exemplo, no nosso caso, baculovírus, caracterização morfológica, aspectos gerais do patógeno, e você tem que conhecer o patógeno, porque vírus é diferente de bactéria, que é diferente de fungo. Mesmo para trabalhar em laboratório, são completamente diferentes. No campo, a gente tem vários tipos de desafios, né? A tecnologia no campo vai bico, volume de água. Esse, para mim, é o maior desafio hoje em dia, o maquinário a ser usado e conhecer a praga. Tá? Esse conhecer a praga é conhecer a praga e a região onde ela está. Né? E uma coisa que eu sempre falo é que a pessoa que trabalha na empresa é o bem valioso que a empresa tem. Se você tem, por exemplo, a Bionat, tem alguém lá em Sapezal, lá em Luiz Eduardo Magalhães, lá em Bom Jesus, Maracaju, aonde for, de Rondonópolis até Goiás, até o Rio Grande do Sul, essa pessoa ela é extremamente importante para passar a informação da ocorrência da praga, do ciclo da praga naquela região, porque varia muito a temperatura, varia muito o índice pluviométrico e outras condições. A produção a gente começa em pequena escala dentro do laboratório, depois de conhecer o patógeno, a doença que a gente vai trabalhar, a gente tenta simular uma produção em grande escala, né? Bactérias e fungos, a gente tem que testar meios de cultura, né? Você não sai... Para cada isolado, você tem que testar um meio que ele pode ter algumas necessidades especiais. No caso de baculovírus, não adianta testar meio porque ele não é produzido em meio fermentativo. Então, o baculovírus é somente produzido em lagartas vivas, tá certo? Você tem que saber criar o inseto para que você possa ter a multiplicação bem feita do seu isolado de vírus. Então, como está aqui, o baculovírus, você tem que ter a temperatura de incubação, a idade do inseto e a concentração usada. E isso demora algum tempo para você fazer. Você não consegue isso da noite para o dia, porque você tem um fino ajuste dessa temperatura de incubação com a idade do inseto. Se o inseto for a larva for muito grande, avançada, ela vai virar pupa, vai virar mariposa. Se ela for muito pequena, ela não produz o suficiente para você ter uma dose adequada, tá? Então, o controle biológico, né, eu acho que ele é antigo, só que você tem, né, o uso dele, essa coisa intensa, é relativamente nova. Então, como eu falei, os profissionais regionais são as peças-chave, né, quando eu chego num lugar que seja de Luiz Eduardo Barreiras até Rondonópolis, Tangará da Serra, eu pergunto, quando que é o pico, ou quando que começa o ataque? Tá? Porque, por exemplo, eu já fui em região onde você tem um ataque que começa 10 dias pós-germinação. Você tem local, tipo noroeste de Minas, né, o Naí, Paracatu, ali você tem área de pivô há mais de 25 anos. Então você tem, às vezes, um ataque que começa com 6 dias, V0 passando para V1, na fase de V1, um ataque intenso da lagarta do cartucho, é um desafio. É mais quente, é mais abafado e é praticamente uma semana antes. Faz diferença? Faz. O posicionamento é questão de você posicionar bem esses produtos biológicos. Né? Como eu falei, tem que se respeitar o produto biológico e você tem que posicionar bem. Então, o treinamento que você tem que fazer para o patógeno em questão, que você está trabalhando, né? E o produto final tem que ser guardado em local seco, né, e aerado. Produto biológico, né? Só para dar uma instrução para quem está me escutando agora, a metodologia de trabalho, né? Ela deve ser definida para cada agente de controle biológico, né? Fungo, vírus e bactéria, como eu falei, são diferentes. Então, baculovírus, quando você fizer uma coleta no campo, você vai individualizar a lagarta, porque você vai saber o que acontece com cada lagarta isolada dentro de um copinho. Se tiver baculovírus, você vai congelar esse material até você poder usar, né? Agora, o biológico é diferente de inseticida químico. Então, por exemplo, se uma empresa, a Bionat, está trabalhando como ela está com produto biológico, ela tem que instruir
o corpo técnico dela para trabalhar com produto biológico e não químico. E o que o pessoal tem feito, às vezes, é adaptar parâmetros de químico para biológico, e não dá certo, né, porque são metodologias totalmente diferentes. Então, por exemplo, o baculovírus, você aplica o produto, né, e tem que, de preferência, à tarde, né, para de noite. Né, lagarta do cartucho tem um hábito noturno. E aí você espera ela alimentar 24 horas, ou 48 ou 72, você pode fazer coletas. No caso da pesquisa, a gente faz 24 horas após a aplicação, 48 horas, 72, 96 horas após a aplicação, traz esse material para o laboratório dia a dia, tá? Você tem uma norma, você começa da testemunha para a concentração, da menor para a maior, senão você contamina, tá? É igualzinho Covid, você não pode sair pegando, senão você contamina a lagarta, tá certo? E aí você vai observar essas lagartas em laboratório, a real mortalidade que você vai aferir. Mas você tem que dar tempo dela alimentar. E eu vi gente, né, emitindo laudo que fez a aplicação do produto e fez avaliação com 7, 14, 21 dias, igualzinho químico. Aí você não consegue avaliar praticamente nada. Então, um conselho que eu deixo para vocês é respeitar o agente de controle. Por exemplo, o fungo ele precisa de mais umidade para poder atuar, mais do que vírus e bactéria. Tá? Então, você tem que respeitar essa demanda do fungo. Para produto biológico, por exemplo, né, no caso de mistura de agentes de produto biológico, se você tiver 2 baculovírus, né, você vai multiplicar os baculovírus separadamente, misturar depois do produto pronto, né, e vai colocar isso no tanque na hora. Nunca misturar antes para multiplicar e multiplicar na lagarta, porque um patógeno vai vencer. Né? E eu vejo gente tentando fazer multiplicação de bactérias, e coloca tudo no mesmo caldo. Está errado, não se faz assim, é 1 a 1 com higienização. Tudo material esterilizado. Se você colocar 2 patógenos, um ganha. Porque um sempre vai ter características diferentes do outro. Sempre, não tem saída. No produto final, você vai testar várias opções. Né? Por exemplo, se você quiser usar 2 baculovírus, você tem um baculovírus para Spodoptera e um para falsa medideira. Eu recomendo dose cheia de cada um, porque são insetos diferentes. Se você vai usar 2 baculovírus para lagarta do cartucho, eu recomendo meia dose, para completar uma dose. Eles têm que valer 100%, tá? Para não desperdiçar produto. Por exemplo, laudos, né? Que vocês fazem laudos, fazem avaliações, aí você pega lá o peso, né? Final, o rendimento final de grãos. Aí você tem de 16.200 até 16, 17 mil. E não teve diferença significativa. Claro que eu prefiro produzir 17.200 do que 16.200. Mas se não deu diferença, não há diferença. Você não pode afirmar que o tratamento 3 é melhor do que o 4, que é melhor do que o 7. Então tira a estatística. Tá certo? Então não me emitam laudo cometendo erros básicos de estatística, tá certo? Manejo integrado de pragas, né? No manejo, todo mundo sabe, você tem controle químico, você tem controle cultural, tratos culturais, esquemas de resto das culturas, né? O transgênico está aí, veio para ficar, o pessoal tenta aprimorar, né? Com manejo de resistência, com genes estaqueados em plantas, e eu trabalho aqui com um pedacinho do controle biológico, é vírus e bactérias, né? Eu não trabalho com parasitóides, predadores, mas tem pessoas especialistas excelentes nessas áreas, e é tudo interagindo, mesmo com o transgênico também, tá certo? Então, o controle biológico, você tem o uso de patógenos, que são as doenças, né? Vírus, fungo, bactérias, riquétsias. Você tem parasitóide, que é o que parasita, a lagarta coloca ovo ou larva sobre, né? Ou dentro do corpo da lagarta, predador é o que come, é o que mastiga mesmo, né? Ou que suga, você tem percevejo que suga a lagarta. Um fator importante dentro do controle biológico é o posicionamento, né? E a gente usa a biotecnologia hoje como ferramenta. Ela é uma ferramenta essencial porque ela te adianta muita coisa. Você sequencia gene, você sabe quais proteínas tóxicas, por exemplo, aquela determinada cepa ou determinado isolado tem. Então, o controle biológico nada mais é do que o uso desses inimigos naturais que a natureza te dá de presente, né, para controlar pragas ali no campo sem uso de defensivo químico.
Então, você tem aí, no caso, parasitóides, predadores e patógenos. Eu trabalho, né, todo mundo conhece a joaninha, todo mundo conhece o tricograma, e eu trabalho com patógeno, baculovírus e bacilos thuringiensis. Hoje o foco é baculovírus. Então, o posicionamento ele vai depender de região para região. Como eu falei, a pessoa que trabalha nessas regiões são peças têm que ser valorizadas dentro da empresa, tem que ter treinamento, porque eles têm condição de saber melhor do que ninguém quando ocorre essa praga, né? Isso é muito importante. E o mais importante é o início da ocorrência da praga. No caso da lagarta do cartucho, para ser bem posicionado, para qualquer praga, mas a lagarta do cartucho, a gente tem que imaginar que ela tem um ciclo de vida de 15 dias como lagarta. Aí ela vira pupa no solo, mariposa, cruza, coloca ovos e aí continua. Dá um mês. Mas 15 dias como lagarta é muito pouco. Então vocês têm que saber o início da ocorrência da praga. Porque já aconteceu de eu sair daqui, ir para Goiás, Rio Verde, Montevidéu, e a pessoa falar pelo telefone, aqui não tem lagarta. Tinha 10 dias, 12 depois de germinado. Eu tinha marcado e combinado. Fui. Cheguei lá, quando você marca 10 metros lineares, olha planta por planta, tinha 80% de planta atacada. Aí ele falou, mas isso aí praticamente não é dano. Eu falei, para o tamanho da lagarta, é. Quando você é pequeno, você toma uma madeira de 20 ml, hoje você come 1 quilo de picanha. Então, tudo é muito relativo. Então, se você tem uma lagarta naquela fase perigosa de 6, 7, terceiro insta, numa quinta-feira, não deixa para segunda. Isso é muito tempo comparado com o período de vida da lagarta. Não menosprezem a voracidade dessa lagarta. E no caso de duas pragas principais, né, como vocês têm no algodão e outras culturas, você tem que iniciar o controle e o posicionamento com que ocorre primeiro. E sempre valorizar a tecnologia de aplicação. Bom, vamos lá, controle da lagarta do cartucho, né, o manejo com baculovírus. Está aqui a lagarta do cartucho, ela tem um Y invertido aqui na cápsula cefálica. Isso aqui é um baculovírus que foi tirado com a fotografia de microscopia eletrônica, né? E aqui um sintoma típico de lagarta morta por baculovírus, ela morde pendurada pelas patas abdominais, né, na parte superior da planta. Se encontrar uma lagarta nessa situação, recorta a folha, coloca num copo e congela até o uso. E uma lagarta dessa pode salvar o seu programa de controle biológico, tá certo? A lagarta do cartucho, ela é principal praga de várias culturas, né? Milho, sorgo, soja, algodão, feijão. Ela vai ocorrendo e ela tem uma adaptabilidade muito grande, né? Então, eu trabalho com essas pragas que estão aqui, desde a Chrysodeix mais armígera e lagarta do cartucho, e baculovírus e bacilos thuringiensis. Então, isso aqui é o dano que ela causa, ela chega a consumir o cartucho todo. Isso aqui é um experimento que a gente fez na região de Patos de Minas. Então, aqui a gente vê claramente que tinha planta, aqui não tem nada, ela comeu tudo, né? A lagarta do cartucho era restrita às Américas, hoje ela chega até na Austrália, né? Então o pessoal está apavorado porque tem pessoas da África que não conseguem manejar essa lagarta. Eles não têm praticamente uma extensão, ou eles têm que importar produtos de algum modo para tentar controlar esse inseto. É um caos generalizado. Em menos de um ano, ela conseguiu chegar em 34 países dos 54 e migrou para Índia, para a China, e agora a gente tem notícia na Austrália. A lagarta do cartucho, que aqui no Brasil, a gente tem que saber, né, se o plantio foi direto, porque com plantio direto você tem mais ataque, tá? Porque você vai ter aquela palhada que protege a pupa. Então, querendo ou não, é um benefício para o solo, mas você vai ter maior ataque da lagarta. Se é na safrinha, que hoje está maior do que a safra, se foi feito o tratamento de sementes, e se tem a ponte verde, para saber quais são as culturas antes e depois. O tratamento de sementes, né, antigamente ele durava 30 dias, a planta não tinha ataque. Hoje a indústria fala que está fazendo um inseticida mais amigável, mas o produtor reclama às vezes que não tem o mesmo efeito, que com 10 dias começa o ataque, né? Então, aí tem que ficar e fazer um monitoramento. A gente tem uma coleção de baculovírus da lagarta do cartucho aqui na Embrapa, que 22 a 25 isolados. O isolado 6, ele não rompe a pele do inseto, né? O isolado 19 rompe a pele do inseto. Como eu falei, se você misturar os dois e der para a lagarta, o 19 vai vencer. Por quê? Porque ele mata um pouco mais depressa. Mas esse aqui não rompe a pele. Tem uma vantagem na produção em grande escala, você consegue pegar com a pinça. Tudo isso aqui foi
parte dos genes desse isolado 6 foram sequenciados, o genoma do isolado 19 foi sequenciado junto com o professor que está hoje no Mackenzie, o trabalho foi depositada a sequência, isso é bom porque a gente passa a conhecer o isolado que você está trabalhando, né? E eu falei que eu encontrei uma lagarta com esse aspecto. Então, a gente fez, por exemplo, um macerado com água esterilizada em laboratório, com 5 ml de água, usamos 2,5 e guardamos 2,5. Por quê? Porque se você errar a idade que você deu para a lagarta alimentar e não morrer, você jogou seu isolado todo fora. Então eu tinha mais um tanto guardado. E o que acontece? Das 24 lagartas, 12 romperam o tegumento e 12 não romperam. Aí cada uma das 12 que não romperam, a gente foi multiplicando em mais 100 até conseguir uma linhagem que não rompia. E isso hoje é um dos carros-chefes, né, da Embrapa Mirisorgo, onde a gente consegue, né, fazer produto biológico à base de baculovírus. E também há pessoas produzindo, né, o isolado 19, porque ele é muito eficiente no controle da lagarta do cartucho. O modo de ação é aonde você faz a pulverização, você joga isso na folha, por isso que eu falei, você tem que ter tecnologia de aplicação, né? A gente tem que molhar a folha, a lagarta ingere aquele poliedro, aquela parte dura que vocês viram, aquela bolinha redonda cheia de DNA lá dentro. O inseto tem 3 intestinos, o intestino anterior, o médio e o posterior. Tudo ocorre no intestino médio, porque o pH é básico, tá? E ele vai aumentando, o pH vai diminuindo à medida que o inseto cresce. Então, por isso que o BT, por exemplo, mata a lagarta neonata recém-nascida até 3 dias, porque o pH muda demais. Ele vai ficando neutro e vai caindo o pH. Então, o baculovírus é a mesma coisa. Esse poliedro é ingerido quando você pulveriza, no intestino médio você tem proteases específicas, no caso de vírus de poliedrose nuclear, é poliedrina, ela a proteína ela é dissolvida por uma protease e ela vai liberar os virions, que são essas partes que compõem, que tem o DNA, que vão para a membrana peritrófica. E aí você tem 2 ciclos de infecção e você depois vai ter no final, né, aquela lagarta morta de pendurada na planta. E é vírus de poliedrose nuclear. Por quê? Porque reproduz no núcleo. Então, no final, você vai ter uma lagarta de pendurada, ela é um invólucro, ela é um saco cheio de vírus, aonde você não vai ter mais nem célula, porque ela rompe, né, a célula do inseto, rompendo o núcleo, e ela serve para a produção de vírus. Tá? Então, isso aqui a gente faz testes a campo com o pulverizador com o CO2, com a pressão de CO2, para a gente testar em parcelas até 1 hectare, né? E a gente também faz com material a campo, né? Onde eu tirei essa fotografia contra o sol justamente para mostrar que você tem que ter uma nuvem de água aqui e que você tem que ter a planta molhada. Tá? Não adianta, porque eu já fui em determinados lugares que a pessoa não tem o bico adequado, não quebra a gota, não coloca espalhante e joga 40 litros por hectare. Não vai funcionar, porque você não vai molhar. E se você tiver numa época de seca como essa, em algumas regiões onde o inverno é seco, aí você tem que molhar bem a planta para que você possa ter o consumo da folha. A lagarta tem que raspar para ela poder se infectar. Tá? E não se preocupe, porque a lagarta ela diminui em 90% a alimentação depois que ela se torna infectada. Quando você vai fazer a aplicação, trabalhar com esse material, né, você tem fatores não controláveis, que é a temperatura, a umidade, a luminosidade, a pluviosidade. Né? Já aconteceu, né, de eu chegar em determinado lugar a 1.000 quilômetros de distância, faço a pulverização. Quando eu estou acabando de pulverizar, me chove 57 milímetros em 30 minutos. Aí, à noite, eu jantando, pensei, amanhã eu volto e faço a pulverização de novo. Aí choveu tanto que não inundou o restaurante, eu peguei, deixei o material com o cara e falei, quando parar, você aplica de novo. Isso acontece na vida real, então acontece também com a pesquisa. Agora, os fatores controláveis, você tem a concentração do produto, volume da cauda, que é importante, a pureza do produto, a formulação que você vai ter, a época e hora de aplicação, e o equipamento que você vai usar. Tudo isso você pode controlar, tá certo? E o resultado negativo pode ser devido a uma aplicação mal planejada, porque o que eu penso é o seguinte, se funciona em laboratório,
Se o lote é testado, a gente produz com o máximo de limpeza aquele material, evitando o contaminante, tem que funcionar a campo. Então, às vezes pode ser uma falha na entrega, né? E isso é onde a pesquisa também tenta entrar para tentar solucionar, como formulações diferenciadas, né? Você tem volume da cauda, que não pode ser muito baixa nem muito alta, e etc. E acreditem, eu já fui em lugar onde o pessoal aplica 600 litros por hectare. Tá? Eu já fui na fazenda da KWS, aquela empresa de sementes, no Peru, para resolver um problema de lagarta do cartucho. Aí o rapaz lá me disse que aplicava 2.000 litros por hectare. Eu falei, mas isso é lava-jato, você tá lá, você lava a planta, você não tem como, eu não consegui imaginar o que ele usa. E tudo bem que eles usam duplo haploide, né, que é um tipo de planta, mas não justifica 2.000 litros. Ele tinha medo da lagarta destruir aquela planta. Aí ele lavava todo o produto, né, não tem como dar certo. E, né, o posicionamento, a gente evitar aplicação nas horas mais quentes do dia, né, a gente é sempre uma recomendação. A gente recomenda para produto biológico, de um modo geral, entre 100 a 150 litros por hectare. Por exemplo, um exemplo agora, essa nuvem de gafanhoto, que vai e volta. Fungo é essencial para isso. Fungo. Por quê? Porque o fungo pode penetrar nas cavidades, nas patas do inseto. Basta ter um pouco de água a mais, uma umidade maior, ele consegue entrar ali e germinar. O baculovírus e o bacillus, não, ele é ingestão. O posicionamento, né, vai variar de região para região, né, como eu falei, depende do início do ataque, né, de cada lugar. Então, se eu vou montar experimento no lugar, eu ajusto de acordo com o plantio e o início da presença da praga, né. Sempre usar um espalhante adesivo, porque se você aplica, o químico é a mesma coisa, então com o biológico ele não é milagroso, você tem que seguir as mesmas normas. Tá? Para a lagarta do cartucho, a gente recomenda bico leque. Já testamos bico cone? Já. Não deu muito certo, o resultado foi pior. A pessoa quer usar, aí a gente não pode fazer nada, a pesquisa recomenda. Por exemplo, todo mundo tinha problema de baculovírus para a lagarta do cartucho na folha de algodão. Aí eu recebi da Kimberlite, né, da Bionat, o blend e o Cantifós. E vários outros produtos de outras empresas, mas esses foram os melhores, porque eles mantêm o pH da cauda. Eu queria um produto que não houvesse perda quando fosse pulverizado na folha de algodão. Porque eu já tinha escutado gente aplicando 30% a mais de baculovírus, encarecendo o produto. Não há necessidade. E o blend é um achado muito bom, né? E eles estão assim à frente dos outros, porque teve produto, não vem ao caso, que deu queimação na folha, tá? Quando usado isoladamente. Então, por exemplo, na aplicação, o aparelho que você vai usar química e biológica é a mesma coisa, mas o tamanho da planta e o jato dirigido para o cartucho é muito importante. O milho, infelizmente, ele cresce verticalmente, né, como cana, né? Então você tem que respeitar esse tipo de arquitetura da planta. Tá? Uma planta tipo feijão, tipo soja, que é mais arbustiva, né? Mas aí você vai ter problema, por exemplo, com a falsa medideira, que ela fica no bacheiro ali, você vai ter que dar um jeito de atingir a lagarta. Tudo você vai ter as suas restrições e tem que trabalhar melhor. Você tem que atingir a praga, porque se funciona em laboratório e funciona em casa de vegetação, tem que funcionar no campo. Isso aí não há dúvida, tá? Então, normalmente, às vezes, né, você tem o não atingimento do cartucho. Eu já vi problema de pouca água, né, alta velocidade do trator, já fui fazer experimento, aí é frustrante, né, porque o cara usa 20 km por hora no trator e não molhava nada, nem com químico ele conseguiu controlar. Então, aí você fala 7 a 10 km por hora, ele acha pouco, né? Então, isso aí depende de cada propriedade, depende do objetivo de cada plantio que vocês têm, tá? E o que a gente observa, tanto no químico quanto no biológico, é como atingir o inseto dentro do cartucho, no caso da lagarta do cartucho. Tá? Então, quando a gente vê nas figuras anteriores plantas pequenas, você tem ataque naquela fase. Tá? Quando a lagarta começa a perfurar pequenininha, ela come a parte verde, deixando o parênquima. Quando você olha contra o sol, parece, o pessoal chama de cabeça de alfinete, que aquilo dali reflete, fica só a membrana. A pessoa não tem que deixar a planta estar toda comida para chegar lá. Porque aí a lagarta já está grande, já está quase empupando, ela vai para o solo. Então, como eu falei, vocês têm que agir. O baculovírus mata a lagarta até 1 centímetro? Mata. Mas você tem que posicionar isso bem. Tá certo? Então, a gente tem hoje vários produtos registrados, né? Eu sei que
a Bionat, a Kimberlite, ela comercializa o cartucho Ovid, que foi o primeiro baculovírus com registro para a lagarta do cartucho, e a intenção da gente é ter manejo integrado, né? Então você ter, né, porque isso daqui é BT, isso daqui é baculovírus, baculovírus e baculovírus. E esse foi o primeiro, que é o que a Kimberlite comercializa, tá? Então o foco disso daqui é tentar passar para vocês o posicionamento, porque já aconteceu o seguinte, uma pessoa me falou assim, com outra praga, não foi lagarta do cartucho, outro produto que a gente desenvolveu. O seu produto matou 70% igual químico. Eu falei, então você posiciona uma semana antes que você vai matar 98%. Tanto do meu produto, tanto do químico. Passou da hora. Porque um químico bem aplicado na concentração correta, se você não tem resistência, ele vai matar 100%. Mas você também tem que posicionar bem, tá? Tem as vantagens do químico, né? Contato, aquelas coisas. Mas se matou 70% igualzinho um biológico, não, então você tem que posicionar antes. E o que a gente faz como pesquisa é botina, boné, e vai fazer a avaliação a campo. E o que eu quero deixar para vocês aqui é, se a lagarta do cartucho vive 15 dias em campo, com o calor que faz o Brasil, que é um país tropical, tá? Com a lagarta com 6, 7 dias, ela já não está sendo mais terceiro índice, é muito susceptível ao baculovírus. Ela vai estar quase na metade da fase larval dela. É pouco? Mas você tem que lembrar que uma pessoa de 80 anos, se você pegar 1/3 da vida dela, são 24 anos, é muita coisa. Então, esses 5 dias da lagarta do cartucho vai corresponder a 24 anos, 25 anos de um ser humano que vive 80 anos. Então, a lagarta, a gente tem que saber o ciclo e não menosprezar. Porque a função da lagarta é alimentar, à medida que ela cresce, é comer um máximo para armazenar energia, virar pupa, mariposa, cruzar ovos e assim perpetuar a espécie. Então, com inseto e com lagarta do cartucho não se brinca. Hoje ela foi das Américas até a Austrália. Mas nós temos, né, o Brasil é um país, que eu saiba, um dos mais avançados em termos de produtos biológicos para o controle dessa praga. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta. Eu senti um pouquinho de falta de participação do pessoal, sabe, doutor? Assim, eu achei que o pessoal está mais quietinho hoje. Mas, mesmo assim, eu vou dar um oi aqui para todo mundo. Ó, a gente tem aqui Henrique, Sérgio, Mozart, Marcelo. A Luciana, que falou assim, eu gostaria de participar da live. Manda uma mensagem para a gente, Luciana. Manda uma perguntinha para o doutor, que ele está disponível para responder. Tem um comentário aqui, ó, do Henrique. Parabéns, essas lives têm ajudado muito em nossas argumentações a campo. Muito bem, obrigada, Henrique. E tem algumas perguntinhas, mas eu queria fazer uma. Posso? Pode fazer. Não sou da área, mas eu achei uma coisa muito interessante. Primeiro que a sua palestra foi super leve, né? Assim, até para quem não é da área como eu achei que foi muito fácil de entender. Mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Antes até da live começar, a gente comentou, e o senhor falou para mim, essa questão da lagarta ser típica das Américas e hoje já está até na África e na Austrália. Então, assim, isso quer dizer que a gente tem, assim, aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem em relação a muitos países no combate a esse problema, né, que é a lagarta. Isso se deve a quê? Foram muitos anos, muitas pesquisas, muitos estudos? Foi. Porque é o seguinte, um dia eu estava conversando com um pesquisador de uma empresa multinacional fora, lá no Canadá. Ele falou assim, lagarta do cartucho é segurança de trabalho. Então, quem está escutando agora e trabalha com lagarta do cartucho nessas áreas que a gente mencionou, nessas áreas de fronteiras agrícolas, isso é segurança de trabalho. Por quê? Porque você tinha um ciclo no Brasil de cultura. Aí, de repente, veio 2 ciclos de cultura. A lagarta vai adaptando e ela é muito voraz. Né? E o Brasil vem fazendo pesquisa com lagarta do cartucho há muito tempo. Mesmo que antes, nos anos 70, 60, era químico, mas sempre observava a presença de parasitoides. Aí eu comecei em 83, na realidade, no final. E aí meu chefe falou assim, você vai trabalhar com controle biológico. Eu tinha 23 anos, eu falei, o que é isso? Aí eu comecei a fazer coleta de lagarta, não tinha e-mail, não tinha nada, era telefone e carta. O pessoal da Emater Minas me ajudou muito, porque eu coletei mais de 14 mil lagartas, por exemplo, em 5 anos, de 84 até 89.
E foi daí que eu tirei todo o material para poder trabalhar hoje. Tá? Quando foi em 92, eu tinha acabado o mestrado, eu fui fazer coleta no Paraná. Né? Então, esse isolado 6 é do Paraná, perto de Cascavel, tá? Que é um foco ali, você tem muita lagarta, você tem uma pressão muito alta de inimigo natural. Então, a gente vem fazendo pesquisa há muito tempo, publicando, conversando, e alguém comentou uma vez, e era verdade, hoje, né, a gente consegue entregar o pacote inteiro para uma empresa, tá? Como, por exemplo, a Kimberlite, né, a Bionat, está comercializando o cartucho Ovid. A gente repassa para a indústria todo o sistema de produção até o empacotamento. Agora, a indústria também aprimora, porque eu consigo fazer desde coleta molecular, isolamento, campo. Agora, por exemplo, conversar com alguém que trabalha na engenharia de alimentos para saber, por exemplo, o tipo de pacote, tipo de embalagem, a vácuo, folha dupla, folha simples, etc., de alumínio, a vácuo e tal. Você pega, por exemplo, tem agora um cara que trabalha na Embrapa comigo, ele tem doutorado, ele é farmacêutico, né, que é uma área importantíssima hoje dentro da área de controle biológico, é quem é formado em farmácia. O pessoal acha que farmácia é ficar atrás do balcão. Não. É a pessoa que entende do que mistura. Então, ele desenvolve formulação para mim. Então, nós temos formulações com baculovírus e bacilos há 1 ano, chama tempo de prateleira, que é a validade. Porque qual é o maior problema dessas formulações que as pessoas que estão nos ouvindo... Você pega Sapezal, lugares quentes, Barreiras, você pega Piauí, Mato Grosso, Rondonópolis, que é tudo quente. É uma formulação que você tem a proteção contra a radiação ultravioleta. Esse é o maior problema que a gente tem. E a gente tem desenvolvido formulação que está durando 1 ano em prateleira com atividade acima de 95%, o que é muito bom. E para as empresas que a gente tem acordo de parceria, a gente repassa porque ninguém te conta a formulação, é proibido. Tá certo? Muito obrigada, doutor. E tá vendo como valeu a pena eu puxar a fila? Porque apareceram várias perguntas. Vamos ver aqui, o Eric, ele fez 3 perguntas em uma, na verdade, Primeira coisa, quantos dias após a aplicação podemos constatar a morte das lagartas no campo e qual o período residual podemos considerar após a aplicação? E aí, uma terceira pergunta, com relação ao pH da cauda, qual seria o ideal? Desculpa, eu achei que eu tinha falado, o pH da cauda é neutro, 6,8 a 7,2. Esse é o pH, eu achei que estava escrito e não estava. E foi bom ele ter perguntado, o pH é de 6,8 até 7,2, tanto para bacilos quanto para baculovírus. Tá? Porque se você tiver um pH muito básico, você vai derreter aquela camada de proteína e o baculovírus vai perder atividade. Por exemplo, se você tiver no laboratório, olhando no microscópio, o baculovírus, vírus de inseto você consegue ver em microscópio óptico. É diferente de vírus humano. Aí você vê os baculovírus, você faz a contagem no hematocitômetro, que é hemácia de sangue, é a mesma lâmina. Você pega uma pipeta e coloca um sabão, detergente diluído, você vê que ele vai sumindo, aquela camada de proteína some. Então, o pH da cauda tem que ser entre 6,8 e 7,2. Tá? Tanto para BT quanto para baculovírus. Eu já fui em locais, principalmente nessa fazenda no Peru, eu nunca tinha visto. O pH da água era 11. Eu nunca vi isso. Então você tem que acidificar essa água, acidificar, colocar ácido, chegar ela para o neutro, 7, para você poder fazer uma aplicação de produto biológico. No caso como é que foram as 2 primeiras perguntas? Quantos dias após a aplicação podemos constatar a morte das lagartas e qual o período residual podemos considerar após a aplicação? A morte dela, ela alimenta do vírus, né? Vamos supor, na madrugada, ela já começa a ficar mais lenta, ela vai diminuindo a alimentação em 93%, mas aí ela fica totalmente, quase que exposta. Você vê muito pássaro, muito marimbondo na cultura lá, pegando lagarta. A morte ocorre, o pico, em torno de 5 dias pós-ingestão, mas ela vem debilitada desde o 2º dia, 48 horas. Agora, o tempo, né, de duração dela, aí depende da formulação, aí é uma estratégia de marketing da empresa. Por exemplo, você tem baculovírus. Aí, depois de um tempo, você tem, como eu falei, a gente vai desenvolvendo com proteção ultravioleta, contra a radiação ultravioleta. Aí o pessoal lança o baculovírus Max, baculovírus Premium, que é a estratégia da empresa, porque você também tem que ter tempo de testar esse material. Por exemplo, se você tiver uma proteção ultravioleta
e colocar esse material com exposição ultravioleta, você pode ter uma proteção de até 15 dias. Se você tiver aquele tempo nublado, que não chove, ali abafado, com a proteção de ultravioleta, você pode ter uma duração maior. Agora, se você aplicar baculovírus, pegar um veranico, temperatura de 35 graus, céu aberto, aí você pode durar 1 semana, 7 dias. Né? Depende do tempo também. E eu acho que o pessoal já está preparado para começar a liberar as formulações com proteção, com protetor contra ultravioleta. Aí a durabilidade é maior. Mas vai depender muito das condições climáticas também. Legal. Ó, o Eric tem mais uma perguntinha. Ele fala o seguinte: o baculovírus consegue controlar somente lagartas pequenas ou adultas também? Não tem lagarta adulta. O adulto é a mariposa. Você tem lagartas grandes e pequenas. Lagartas grandes não. Porque a lagarta tinha que ter, né? Você aplica, é o que eu falei, é um fino balanço. Você tem que ter uma lagarta, por exemplo, do terceiro insta, a temperatura de 25 graus, você tem lá para fazer a multiplicação em grande escala. Então, se você colocar, por exemplo, uma lagarta de 10 dias, sendo que ela vive 15, a lagarta tem a propriedade, como ela alimenta demais, e ela vai virar pupa, né, que é aquela crisálida, ali dentro você derrete a lagarta, só fica o sistema nervoso, tem um rearranjo de órgãos e vai virar mariposa. Toda lagarta vira mariposa ou borboleta, tá certo? Então, nesse rearranjo só fica o sistema nervoso. E a lagarta, quando ela vai estar na pré-pupa, na pupa, antes da pupa, na pré-pupa, que ela alimenta demais, ela escama o intestino. E ela libera todo o vírus que ela alimentou. Por isso que a gente já tentou passar baculovírus de uma geração para outra e não consegue. Certo? Raramente você consegue. Porque ela tem essa propriedade. Então você não pode chegar no limite e colocar a lagarta grande. Agora, adulto, a gente também não conseguiu infectar, mariposa. Vamos lá, pergunta do Charles. Primeiro ele falou parabéns pelo excelente conteúdo. Tem uma questão. Estamos trabalhando com pulverização e aplicação em baixo volume por drones próprios. Nessas características, trouxemos calda de 400 litros por hectare para 10 litros por hectare. Gostaria de saber sobre isso. Aí é Charles, né? De onde que é o Charles? Charles. Então, não tenho. Aliás, eu vou pedir isso para o pessoal. Para a hora que vocês mandarem as perguntas, mandem da cidade também, porque aqui eu não recebo. E é bacana a gente saber quem está assistindo, né? Eu queria que todo mundo, quando mandasse a pergunta, mandasse a cidade também. Charles, eu só vou te pedir uma coisa. Eu passei meu e-mail no final, me manda um e-mail que eu quero fazer um experimento com você. Não sei. Porque se você tem 10 litros por hectare com drone, que você pode passar rente à cultura, consegue quebrar gota, consegue colocar um óleo para pesar, você vai ter eficiência. Tá? Com certeza você vai ter. Agora, eu nunca, por exemplo, com avião, eu fui tentar fazer com avião e sempre deu tudo errado. O piloto passou mal, o avião estragou, a fazenda, parece que tem assim, uma pedra no caminho. Então me manda um e-mail que você viu aí, que eu aceito, a gente tem o material, né? A gente pode ir até aí e fazer um experimento aonde você trabalha. Eu não sei aonde que é, então eu aceito. A gente pode fazer, por exemplo, que uma coisa na experimentação, Charles, é o seguinte, é você testar 10 litros, que para um drone é muita coisa, 20 litros, por exemplo, dá 100%. Então você pode colocar 10, 14, 16, por exemplo, e 20. E você vai ver qual que é o incremento de mortalidade e de persistência. Se tem uma diferença, a pesquisa é feita assim. Mas eu tinha vontade. Só você me convidar que eu aceito. Olha que oportunidade, hein, Charles? Aliás, aproveitando esse gancho, todo mundo, assim, a gente recebeu um monte de perguntas de repente. Então, caso a gente não consiga responder todas serão encaminhadas para o professor, para a gente poder aí responder por e-mail depois, com mais calma, tá bom? Vamos lá, mais uma? Vamos. Olha aqui, ó, José Eduardo Marcondes de Almeida, parabéns pela palestra, muito importante essa divulgação. Inclusive, José Eduardo Marcondes, que foi o nosso palestrante da semana passada. Foi. Né? O nosso convidado mais que especial também está conectado aí na live da Bionat. Muito bem, muito obrigada, viu, professor? Vamos lá.
Paulo Bittar, doutor Fernando, o baculovírus revoluciona o controle da lagarta do cartucho? Com certeza, Paulo. O Paulo é o dono da VR Biotech, que é o que produz o Cartuchovit, né? Ele foi o que acreditou, eu acho que tem um mérito tremendo, né? Foi o primeiro a ser registrado. Revoluciona por quê? Porque eu acho que o problema é que quando você tem simplesmente químico, eu escutei isso de um produtor, de uma pessoa muito forte da Bahia, quando a Armígera entrou. E a gente estuda isso nos livros, né? Ou escuta falar que alguém tem aplicação de veneno calendarizado, joga isso toda semana, precisando ou não. E essa pessoa me disse um dia, lá na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, a gente achava que podia fazer tudo e podia ser tudo calendarizado. E hoje a gente vê que não é assim. A gente tem que entender a natureza, tem que entender o que a gente está fazendo, porque, na realidade, o que eu penso é o seguinte, Paulo, você pode ser de direita, de esquerda, gordo, magro, alto, baixo, velho, novo, ninguém quer comer veneno. Porque você tem princípio. Ele é essencial? É. Eu já fui chamado para ir na África porque tinha lagarta parecida com a lagarta do cartucho, igualzinho no vídeo de gafanhoto. Tivemos que evacuar as aldeias, que estavam comendo tudo, e jogar veneno. Ele é essencial, mas você não precisa jogar excesso. Tem gente que eu sei, e aí se você escuta histórias, por exemplo, de casos de fazendas de pessoas que são consultores, então fala para o produtor, compra tantas aplicações, aí fica faltando uma, o cara manda aplicar precisando ou não para ele falar. Ele calculou certo. Eu, particularmente, não conseguiria fazer uma coisa dessa. Eu não entendo muito de químico, não entendo nada, porque eu só trabalhei com biológica a vida inteira. Mas eu acho que a pessoa tem que ter respeito pela natureza, porque é aquilo que ela está te dando de graça, que é um controle natural. O que a gente fez e o que o Paulo faz na indústria dele? É pegar aquela única lagarta que eu isolei, tá? E aí pegamos aquela lagarta, conseguimos fazer uma linha produtiva e ele faz a produção. Revoluciona? Revoluciona. Por quê? Porque você não vai ter resíduo químico naquilo que você está comendo. Porque se é uma coisa que você pode ter com alguns produtos, é depressão do sistema nervoso central, gente realmente entrando, ficando deprimido, suicídio, etc, etc. Isso não ocorre já com frequência. Antigamente tinha um descuido maior. Agora, é uma revolução? Por exemplo, eu mesmo, né, nas reuniões da FAO, eu tenho falado do que a gente tem desenvolvido. Mas tem que ser importado pelos países africanos. Eles têm que ter uma norma, tudo mais e tal. Mas eles sabem, né, eles acompanham, porque é revolucionário. Você usa da natureza para devolver para a natureza uma coisa que é chamado de aumentativo. Você vai, né, aumentar a frequência desse material ali. A pergunta da Celeste tem um pouco a ver com isso. Olha só, qual é a persistência do baculovírus na planta sem infectar a lagarta? Teria efeito residual? Não tem, como eu falei, depende muito da formulação que você tem. E depende do clima, né? Se você pegar, já aconteceu de eu fazer experimento onde eu pego veranico, céu azul, e uma formulação que não tem protetor contra ultravioleta. Aí vai uma semana, 10 dias, no máximo, estourando. Vai caindo vertiginosamente. Agora, se você dá sorte, a gente acerta com o protetor contra ultravioleta. Pega um tempo mais ou menos instável, que está mais ou menos nublado, que não é sol 10 horas do dia. Aí você pode ter de 15 a 20 dias, depende da situação que você está lidando. Por exemplo, chuva. A gente já fez teste de aderência. Tá? A gente também tem que fazer teste de viscosidade e aderência. O que acontece? Se você tem aquela chuva tipo garoa, o vírus permanece na planta e não influenciou. Agora, o final do ano de 2019 choveu tanto que aí lava a planta. Tá? Foi chuvas torrenciais, aí você limpa tudo e não sobra nada. Vamos lá, a pergunta do Henrique. Se a infestação for alta, preciso colocar um produto de choque? Se a infestação for alta, quando? É o que eu estou falando, posiciona. Porque se você está no campo, como eu estou falando, e vai no campo igualzinho... Vou te dar um exemplo. Eu faço experimento no norte de Minas. É quente, mas seco. Eu faço as contas de trás para frente. Eu tenho que sair na segunda-feira. Então eu vou 10 dias de lagarta, 10 dias de germinado, 5 dias para germinar. Então, com 15 dias pós-plantio, ou seja, 10, 11 dias pós-germinação, eu estou lá e não tem erro.
Agora, se você está tendo que colocar choque, você vai ter que posicionar uma semana antes. Agora, pode misturar? Pode. Normalmente, produto biológico, de um modo geral, vai bem com um produto químico. Tá? Se você mantiver esse pH da cauda em torno de 7. Tá? Mas se você está precisando colocar choque, volta uma semana antes nesse seu posicionamento. Eu te recomendo isso. Legal. Pergunta do Natan. Primeiro ele falou parabéns pela apresentação. A dúvida seria ao tempo de aplicação na cultura do milho. Sendo que a lagarta tem que raspar e ingerir o vírus, aplicação 5 a 10 dias após a germinação seria uma estratégia preventiva para pegar a lagarta antes de encartuchar e atingir o alvo? É o que eu te falei, depende do lugar. Se você for para noroeste de Minas, Paracatu, Unai, onde é que você tem pivôs há 25, 30 anos, ali, com 6 dias, a planta já está raspada. Então, não é preventivo. É o que eu estou falando. O posicionamento vocês têm que reunir e discutir. Porque um posicionamento que eu faço em Patos de Minas com 10 dias pós-germinação não é o posicionamento que eu faço em Paracatu e Unai 6 dias pós-germinação. Dá uma semana de diferença. E uma semana, 7 dias, a lagarta come muito. Tem muita influência do clima, né? É o que eu estou falando. O posicionamento é importante. Isso vocês têm que discutir. Muito. Estou à disposição para discutir isso. Pode mandar e-mail, a gente vai ajustando para que vocês não fiquem perdidos. Mas quando você pergunta preventivo, não é preventivo, depende da região. Por exemplo, eu já fui em região no Rio Grande do Sul, tá? Aonde eu fiz aplicação com 25, 30 dias, a planta estava alta, quase batendo o joelho, quase que não precisa. Aí eu vou para Unai, aqui no Noroeste de Minas, é um desespero. Com 6 dias pós-aplicação, germinação está lá, a folha saindo da terra, assim, a semente, a folha, toda raspada. Então a gente tem que tomar cuidado. Posicionamento. Tá? Isso aí não é preventivo. Depende da região onde você está. Legal, olha só, o Jean está perguntando o seguinte: visando que o produtor quer maximizar as aplicações, pode ser feita a cauda juntamente com algum químico? Pode. Agora, eu recomendo vocês tentarem olhar alguma tabela. Por exemplo, a gente já usou baculovírus com Lanat, com Tracer. Por que Lanat? Porque Lanat é um químico que não mata tesourinha, que é um inimigo natural. Agora, a gente tem que continuar. Eu mesmo estou tentando fazer para o Paulo Bittar aqui, correndo, veio o Covid, que é o baculovírus com atrazina e com glifosato. Por quê? Porque é importante. E tudo que tem uma proteína, que no caso o baculovírus, ele é uma proteína que protege o DNA, então você tem que ver se há compatibilidade. Eu acabei de ler uma tese, vai ter uma defesa de tese amanhã cedo, na Unesp, em Jaboticabal, onde a menina fez BT, não é baculovírus, com vários produtos para a falsa medideira. Mas dependendo do... Colocaram até 3 produtos e a mortalidade caiu. Não subiu. Então, isso é uma área muito difícil, muito confusa, mas, por exemplo, o baculovírus com Tracer, com Lanat, com Losban, a gente já fez aqui e tinha dado certo. Tá? Agora, eu tenho que ver com outros inseticidas mais novos e alguém que tenha feito aqui no laboratório mais coisas. Veio o Covid em dezembro e avacalhou em final de fevereiro. Né? Atrapalhou tudo. Ó, mensagem bacana do Walter. Parabéns pela ótima palestra, assistindo de Rio Verde, Goiás. Obrigada pela audiência, Walter. Muito bom. Eu gosto muito quando as pessoas comentam assim, né? Professor, dão parabéns, é bacana. Ó, a Celeste mandou outra pergunta. O baculovírus tem um ciclo de infecção na lagarta similar ao BT? Então, qual é mais eficiente? Não, é possível? Similar, não. Ela está perguntando, é possível usar junto? O ciclo não, você pode usar junto. São duas coisas diferentes. O baculovírus vai usando, a célula da lagarta vai multiplicando, estourando o núcleo, até a lagarta ela vai ficando mole, ela não vai tendo célula, e ali vai ficar um saquinho cheio de vírus. O BT, você precisa atingir a lagarta muito mais nova, né? Até 2, 3 dias de idade, a lagarta vai estar no primeiro insta, pequena, mas o pH vai estar elevado, aonde ela raspa. Se você tem o BT certo, para a lagarta certa, você mata a lagarta em no máximo 48 horas. É quase que choque. Tá?
Então, assim, a gente tem material à base de BT que você mata a lagarta em 36 horas. A lagarta, ela é bem diferente, ela vai atuar no intestino médio, etc. Tem todo um processo, mas ela abre poros ali na célula da lagarta, a lagarta perde sais, potássio, sódio, e a lagarta tem vômito e diarreia. E o BT vai para a traqueia e a lagarta não come. Então, a lagarta morre de septicemia, mas em 30 horas, 24 horas, 48 horas. Basta você ter um BT ativo para a praga certa, porque depende de vários fatores. Mas o BT mata mais rápido e você não consegue multiplicar BT em lagarta, ela morre muito pequena e muito seca, sequinha. Tá? O baculovírus na lagarta morre maior, você tem que ajustar a temperatura, a idade do inseto para você ter uma produção adequada. Interessante. Mas pode usar junto, tá? Só lembrando, falando para ela o seguinte, se você está no campo e de repente você chega lá com 10, 12 dias, você vê que já tem um pouco de folha raspada e tal, e pode ter lagarta pequena, você pode misturar baculovírus e BT na hora de jogar e jogar. O BT vai matar a lagarta pequena. Se passar em cima de ovos, então é melhor ainda, que a primeira coisa que a lagarta faz é comer a casca do ovo, o córion, ela come a casca do ovo, que é a proteína pura, então ela já fica infectada e morre ali mesmo. E o baculovírus vai matar a lagarta maior. Tá? O baculovírus mata a lagarta menor, mas demora um pouquinho mais. E o BT não mata. Resolve tudo, né? Resolve todos os problemas de uma vez só. Com certeza. Pode usar na mistura, sim. Legal. O professor José Eduardo Marcondes mandou o seguinte: como está sendo resolvida a questão da produção em massa de baculovírus? É possível dispensar o inseto? Não. Você tem que fazer produção no inseto, né? É um problema geral, porque toda lagarta que você... Mesmo que tem lagarta canibal e não canibal, tá? Tem lagarta que come a outra e tem lagarta que não come. Se você pulverizar com vírus ali, Marcondes, 600 lagartas, ela adota um comportamento canibal. Ela passa a ser canibal. Porque tem várias teorias de comportamento, onde ela percebe que a outra está doente, pode espalhar a doença, então ela come infectada. Ela pode achar que a outra vai espalhar a doença, ela pode achar que a outra vai comê-la, porque ela é diferente, ela fica lenta, ela fica descolorida. Tá? Então, você não tem como fazer isso. Tem um grupo da Austrália que trabalha com fermentação de baculovírus, mas é um meio de cultura caro, é um meio que vai aminoácidos essenciais, né? Vai muita coisa que encarece e você tem muito problema de mutação, Marcondes. Eles não conseguem regularizar na rodada da paleta dentro do fermentador 50 litros. A aeração, então você vai ter muito baculovírus sem proteína, sem capsídeo, você vai ter muita mutação ali. Não é mutação que vai fazer mal, mas não vai ser, a partícula não é infectiva. O Senargen agora está conseguindo produzir 2 litros fermentado, mas a infecção é baixa. Tá? Então tem que ser em inseto. Limpo, né? Em alas diferentes, quem tem intenção de fazer isso tem que ter um prédio para criar inseto e tem que ter um prédio para poder infectar. Você não pode criar isso junto. A criação tem que ser limpa. Legal. Aqui só complementando o que eu pedi para o pessoal mandar, né, de onde eles estão falando, o Charles, que é aquele que o senhor falou que vai fazer uma proposta interessante, ele está falando de Jaú, mas ele disse que voa o Brasil inteiro, né, com a questão dos drones. O Henrique, que também mandou pergunta, é de Londrina, no Paraná. Quem mais? Vamos ver quem mais está aqui. Deixa eu ver, o Sérgio também. Aqui, ó, parabéns, doutor Fernando e toda a equipe Bionat, excelente conteúdo. Sérgio Vale de Uberaba. Muito legal, Sérgio. Ótimo, minha terra. Olha aqui, o Paulo também de Uberaba. Parabéns pela live, por todo o seu trabalho. Imensa contribuição à agricultura. Muito bom, obrigada. Dá para responder mais uma, professor? Vamos ver? Pode, tranquilo. Deixa eu ver. Olha, eu sei, assim, a gente ainda tem algumas perguntas aqui de quem está nos assistindo, mas eu sei que o Dr. Marcos está ansioso para fazer pelo menos uma. Né? A gente já estourou um pouquinho o tempo, não é, pessoal? Já são 8h05, mas pelo menos uma perguntinha do Dr. Marcos, que está ansioso, falou que tinha várias, viu? Ok. Cadê o Dr. Marcos? Bom, Fernando, uma pergunta que eu gostaria de fazer é a questão de... A gente sabe que os baculovírus geralmente são específicos, né? Muitas vezes atua sobre uma única espécie.
Baculovírus de Spodoptera pode atuar sobre outra espécie de Spodoptera frugiper, ou de cosmioides, ou de eridânia, ou de... Marcos, você tem que testar. Tá? O que acontece? O baculovírus da Spodoptera frugiperda, o isolado 6, ele mata muito pouco eridânia e cosmioides. Agora, por exemplo, o baculovírus da falsa medideira, ele já mata bem mais a Anticarcia gematalis, que é a lagarta da soja. Aí depende, isso é tudo teste. Normalmente é mais específico mesmo. E tem uma coisa, se você tem um baculovírus para Spodoptera frugiperda e você acha um hospedeiro alternativo que seja uma Spodoptera albula, o que você tem que fazer na bioindústria é o seu estoque, se é para frugiperda, é frugiperda. Na primeira passada pela albula tem que matar 100%, você empacota e vende. Porque se você continuar passando pelo hospedeiro alternativo, pode acontecer, de no final ele matar menos o seu hospedeiro original. Tá? Então, por exemplo, se eu pego o baculovírus para Spodoptera frugiperda e mato lá 20% de eridânia e vou selecionando para eridânia, no final, quando ele vai estar matando 90% de eridânia, ele vai matar pouco frugiperda. Então, quando a gente procura um hospedeiro que possa servir de alternativo, a gente tem que matar praticamente 100% na primeira passada. Tá? Agora, depende do isolado que você está trabalhando, da agressividade, da virulência. Legal, muito obrigada. Mais alguém dos nossos moderadores? Luciano, Pacheco? Quem vai? Não, já aprendi muito por hoje. Agora, uma coisa, né? Fala, Luciano. Pode. Não, só uma perguntinha. Às vezes tem gente que tem a impressão que o baculovírus que mais funciona é aquele isolado que rompe a pele da Spodoptera. Isso é verdade, não é? O seguinte, você tem 2 genes aí, catepsina e quitinase, que são responsáveis pelo rompimento da pele do inseto. Por quê? Porque o baculovírus que tem os genes da quitinase e catepsina, eles vão romper a pele do inseto, eles vão conseguir infectar o tegumento e conseguir explodir a lagarta. Você tem diferenças entre o isolado 6 e o 19. O 6 mata um pouco mais devagar do que o 19, mas ele é mais fácil de produzir do que o 19. Porém, uma estratégia que pode ser usada é mistura, etc., em proporções desses 2 isolados. Mas em termos da mortalidade, no final acumulado, é 100% para os 2 que a gente obtém, não tem diferença. Tá? Legal, muito obrigada, doutor. Podemos encerrar, então, nossa transmissão? Estou à disposição. Uma coisa só que eu queria deixar para todo mundo que está escutando. Por favor. Eu percebi em várias perguntas, eu acho que tem, às vezes... Lembrando que eu sou de Uberaba, eu sou mineiro. Então, mineiro fica em cima do muro, ele morre de medo, tem muito medo. E eu falo isso com o Paulo Bittar direto, quando a gente faz algum experimento. Eu gosto de posicionar o produto, eu gosto de ir lá e ver e aplicar. Por quê? Porque eu percebi pelas perguntas, por exemplo, quando você tem que colocar choque, você pode usar, se você tiver um veranico, se você tiver um problema na fazenda e não der para aplicar. Do contrário, antecipa o seu baculovírus. Aí parece que teve outra pessoa que perguntou o preventivo. Não é preventivo. Depende da região, como eu falei. Quem trabalha em cada lugar que vocês estão escutando, tá? De Sapezal a Luiz Eduardo Magalhães, vocês são as peças importantes para saber quando começa. Agora, não pense que pelo fato da gente fazer pesquisa, a gente não coloca botina e fica no campo olhando quando é que a lagarta aparece. A gente marca 10, 20 metros lineares, andamos hectares e hectares observando aonde ela começa. E aonde ela começa é o ponto importante. Como eu falei, a lagarta vive 15 dias como lagarta. Então, 5 dias é 1/3 da vida dela. Não menosprezem, porque ela cresce rápido demais, tá? Para virar pupa. É engraçado que é uma questão até de sensibilidade, né, doutor? De você entender qual é o seu problema para achar a melhor alternativa. E como o senhor falou durante a palestra, não deixar para amanhã, que às vezes o que acontece amanhã já não tem mais jeito, né? Uma lagarta do cartucho não dá. Porque você tem inseto, por exemplo, que tem ciclo de 1 ano.
Então você pode deixar uma semana, 10 dias, você pode fazer. Agora, uma lagarta que tem período larval de 15 dias, ela tem que. A função de inseto é comer, virar adulto, cruzar ovos, reproduzir. Não tem. Né? E dá trabalho para a gente. Dr. Fernando Valicente, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, muito obrigada pela sua participação na nossa live. Foi um prazer imenso conversar com o senhor. Eu acredito que todo mundo teve a mesma impressão que eu. E lembrando que as perguntas que não foram respondidas, que a gente ainda ficou com algumas sobrando, vão ser enviadas para o doutor por e-mail, para depois ele responder com calma. Combinado, doutor? Combinado. E eu quero o rapaz do drone para entrar em contato. Sim, o Charles de Jaú. Charles de Jaú, que voa o Brasil inteiro, entendeu? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Então, gente, doutor, muito obrigada pela presença. Eu quero agradecer também aos nossos moderadores. Muito obrigada, Luciano, pela participação essa noite. Eu que agradeço. Parabéns, professor, mais uma vez. Um show para a gente. Muito obrigado a todos. E um agradecimento muito especial a quem nos assistiu hoje. Boa noite. Obrigada, doutor Marcos. Quer finalizar também sua participação? Eu agradeço, Agradeço ao Fernando pela brilhante apresentação, Tirou muitas dúvidas, então eu acho que muitas pessoas tiraram suas dúvidas aí e hoje, com certeza, vai conseguir trabalhar melhor com baculovírus para controle de spodóptera. Então, muito obrigado a todos. Pacheco, suas considerações finais, por favor. Doutor Fernando, muito obrigado novamente pela presença aqui conosco. Os conhecimentos transmitidos, que foram muitos, nesse pouco tempo, foi muito conhecimento, e a gente sabe agora que todo mundo que está nos ouvindo, e também a gente vai transmitir todos esses conhecimentos para a nossa equipe de campo, tudo mais, vai ajudar e muito a aumentar a eficiência dos baculovírus. Então, agradeço mais uma vez, desejo uma boa noite a todos. E eu acho que a Patrícia tem mais um recadinho, né, Patrícia? Eu tenho vários recadinhos. Na verdade, eu ia até comentar o seguinte, olha só, eu aqui saindo do roteiro, hein? Que o doutor falou da nuvem de gafanhotos e até surgiu uma perguntinha a respeito. Eu acho que vocês deviam convidar o doutor para vir falar disso também, numa próxima, que tal? Um tema diferente, falar um pouquinho dessas pragas, por que essas pragas estão surgindo, essa coisa toda nova. É um assunto, de repente, se não é o doutor, pode ser outro, mas assim, foi um assunto que surgiu aqui, ele comentou das nuvens de gafanhoto. O que acontece é o desequilíbrio. Você tem uma coisa que se chama inseto, que é, no caso de doença, quando ela ocorre, é a epizotia, que é igualzinho à pandemia, ocorre aquela doença, mata tudo. No caso de inseto, você tem que ter um desequilíbrio, no caso de gafanhoto, então você tem temperatura, você tem um índice de fecundidade, fecundação, ovos por fêmea, você tem todos os fatores que causam isso daí. E de repente você tem uma outra nuvem de gafanhoto que parece que está aproximando por aí, mas o Brasil, o Senagem, tem material, que eu saiba, tem fungo eficiente contra isso, você tem várias empresas que têm fungos que controlam contra gafanhoto. Dá para fazer um controle biológico com isso. Graças a Deus, Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E eu vou para os meus recadinhos finais, então, que antes de terminar, eu quero lembrá-los que quinta que vem, dia 30, tem mais uma live da Bionat. Dessa vez vai ser com a diretora executiva de biológicos da CropLife Brasil, a engenheira agrônoma Amália Borsari. Ela vai falar sobre um tema bem bacana, olha só, os desafios e cenários do uso de produtos biológicos na agricultura global e seus reflexos na produção sustentável das fazendas, na saúde dos operadores e consumidores, na agregação de valor da produção e na rentabilidade do agricultor. Estou achando que esse assunto também vai render bastante, vamos ter bastante pergunta, não é mesmo? Muito obrigada. É verdade. Muito obrigada para vocês que ficaram nos assistindo até agora. E quinta-feira que vem, 19 horas, eu conto com a presença de todos. Um grande abraço, uma ótima noite e até lá.